noite a todos, a graça e a paz, amém? Essa criança que abraçou o pastor aqui agradeceu de não me ouvir. Obrigado, pastor, por mandar eu descer e não precisar ouvir o pastor Alexandre. Abra sua Bíblia no Salmo 131. Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vou convidar o coral para vir à frente.
Mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 131, texto que nós já lemos. Vamos ter agora um tempo de oração. Peça a Deus que fale de uma maneira especial ao seu coração, de uma maneira que Ele responda aquilo que talvez você tenha colocado diante dEle, aquilo que está no coração dEle, que venha realmente trazer paz ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, por esse privilégio de podermos, ó Pai, nos aqui reunidos, buscar a Tua presença, como família, como igreja do Senhor. Pai, como é precioso, ó Deus, poder estar diante do Senhor, ó Pai, com a Tua palavra diante de nós, sabendo que nós iremos ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor há de nos abençoar, há de ministrar o coração de cada um de nós, ó Deus. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha, Deus, iluminar a mente de cada um aqui, ó Deus, e levar cativo o nosso coração, os nossos pensamentos, para que, ó Deus, somente o Senhor fale conosco. Assim nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vocês estão me ouvindo bem ou está? Abaixa só um pouquinho o retorno, só um pouquinho. Se você, nessa fase que você está vivendo hoje, nesse momento, nesse período da sua vida, ouvindo um versículo como esse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Como que isso fala ao seu coração neste período da sua vida? Este convite de Jesus para todos os que estão cansados e sobrecarregados, com a promessa de nos aliviar. Duas perguntas. Qual foi a última vez que você tomou um café tranquilamente? Se assentou à mesa, preparou seu café, colocou seu pãozinho, passou sua manteiga e tranquilamente você pôde desfrutar daquele seu café. Segunda pergunta: qual foi a última vez que você se sentiu realizado? Conquistei, terminei, completei, acabou. Qual foi a última vez? Essa semana eu coloquei duas perguntas em uma rede social. A primeira pergunta era: o que mais incomoda você neste mundo? E algumas respostas eu trouxe aqui: falta de amor, egoísmo, individualismo e desonestidade. 4 coisas eu destaquei dentro daquilo que responderam, o que mais incomoda você neste mundo. A segunda pergunta era: o que você mais está precisando hoje? O que você mais está precisando hoje na sua vida? E dentre várias eu destaquei algumas que resumem tudo aquilo que foi respondido. Colocaram férias eternas, não vou contar que é Eloá, não vou contar. Descanso, caldo de cana e piscina. O que você mais está precisando hoje? Férias, descanso, caldo de cana e piscina. E uma conversa pessoal, alguém me disse assim: bom, está chegando as minhas férias, eu quero apenas uma coisa: poder dormir um dia inteiro. A única coisa que eu quero nas minhas férias é poder tirar um dia inteiro para poder dormir. Mas, queridos, tem uma frase que eu acho que resume esse tempo que nós estamos vivendo. Se tivesse para escolher uma frase que pudesse demonstrar de maneira clara e objetiva a fase da vida que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, é uma frase muito profunda, muito filosófica. Guarde essa palavra no seu coração. A frase é: pare o mundo que eu quero descer. Pare o mundo que eu quero descer. Essa com certeza é a frase que deve andar conosco todos os dias. Chega no trânsito, a gente fala: e para esse mundo que eu quero descer. Então todo momento a gente lembra dessa frase. Mas graças a Deus chegou dezembro. Não é bom? Chegou dezembro, o ano está acabando, estou tranquilo, porque agora todas as coisas vão renovar. Mas aí você lembra que tem algumas coisas ainda para fazer em dezembro. Tem a sua formatura, tem a formatura do seu filho, tem a formatura do seu amigo, tem a formatura de lá para cá, tem as festas de final de ano, tem as confraternizações da empresa, da escola, da igreja, do coral, tem confraternização de todo jeito.
Nós temos ainda que visitar parentes, receber parentes em casa, e a mais importante de todas, ver o Corinthians ser campeão do mundo. Está cheio de coisa para fazer daqui para frente. Está acabando o ano, quando você acha que tudo está pronto, você tem ainda mais coisas para fazer. E, gente, por que nós vivemos essa correria tremenda nos nossos dias? Por que essa correria tão grande que nós estamos vivendo? 4 motivos. Primeiro, que nós somos a geração do superficial. Nós não criamos raízes mais. Os projetos nossos, eu vi uma frase que dizia assim: cada coisa que eu realizo é a maneira de descansar da outra que eu já fiz. E aí então você termina algo, começa um novo projeto, começa uma nova perspectiva, você tenta preparar uma outra coisa, porque nós não criamos mais raízes. A geração do fast food, tudo deve ser o mais rápido possível. Esperar 15 minutos para fazer uma comida, de forma alguma. Eu estou com pressa demais. Parar para sentar ou tomar um café e ali podê-lo tomar tranquilamente, já não tem tempo mais, porque as coisas são rápidas. A geração do consumo. Parece que nós olhamos o consumo como algo que é resultado dessa luta que nós temos, dessa correria que nós temos. Então, para que eu possa ter um refúgio, possa correr atrás de algo, vou dizer assim: eu trabalhei tanto por isso, agora eu preciso ter o prazer de comprar isso com o esforço que eu tive. Parece que é uma fuga para dar uma certa resposta à correria que nós vivemos. A geração do hedonismo busca pelo prazer a todo custo. A gente está correndo atrás de satisfação pessoal o tempo todo. Eu preciso preencher os vazios do meu coração, eu preciso preencher as minhas carências. E aí o tempo todo nós buscamos, nós corremos atrás do prazer. E o que complica é que os livros mais vendidos hoje são livros de autoajuda. Ou seja, mensagens motivacionais, mensagens que olham para a gente e falam: vai, você consegue, recupera as forças, recupera as energias, você é capaz de ir conquistar, não desista agora, você pode. Mas o grande problema é que nós estamos cansados. Como que eu posso tirar ânimo de onde não tem mais vida? Como que eu posso despertar se eu não consigo mais ter forças para me levantar? E aí então nós começamos a ver que cada vez mais nós estamos cansados, sobrecarregados, necessitando que alguém venha e alivie o nosso peso. E queridos, o salmo que nós lemos, o Salmo 131, ele é um salmo de romagem. Ele está incluso num salmo de romagem, onde o povo subia até Jerusalém para adorar ao Senhor, para comparecer ao templo e agradecer todas as coisas que Deus havia feito sobre o seu povo, relembrar os fatos históricos e ali celebrar grandes festas na presença de Deus. E é interessante pensar que essa aqui é uma oração individual. É uma oração individual que demonstra confiança em um Deus cuidador. O salmista está declarando a confiança que ele tem no Deus que cuida da sua vida. Mas nesta viagem, eles iriam enfrentar vários riscos. Não era uma viagem tranquila como nós fazemos, não é uma viagem que passaria por várias regiões tranquilas, seguras. Mas eles iriam passar por desertos, eles iriam enfrentar o calor do dia, o frio da noite, eles iriam enfrentar situações perigosíssimas. E eu destaquei pelo menos 5 riscos que eles enfrentariam. Primeiro, risco de assaltos. Eles iriam andar por lugares desertos, com certeza teria ali pessoas escondidas para assaltar. Risco do desânimo. Imaginar aquela viagem longa, enfrentar o calor, enfrentar o frio, pegar uma chuva pelo caminho, tantas adversidades. O desânimo poderia ser um grande risco. Risco de distrações, encontrar um grande amigo no caminho, parar para conversar, ver uma bela paisagem e ali se assentar e ficar alguns dias. Risco de murmurações, reclamar de tudo e de todos. E risco de discórdias. Imagina conviver com pessoas por um tempo, caminhando com elas, passando as mesmas dificuldades que elas, pessoas que conhecem, pessoas que nunca viu na vida. Como existiriam discórdias? Talvez você pense que esses riscos
Eram apenas eles que viviam. Mas você e eu estamos vivendo esses riscos todos os tempos, todo momento da nossa vida. Risco de assalto, a violência que nos assola o tempo todo. A violência que nos bate à porta a todo momento. A violência que nos faz ficarmos em casa, trancados ali, escondidos, com medo de sair, com medo de dar uma volta com a família. O risco do desânimo, situações que nos abalam, situações que enfrentamos, que bate um desânimo no nosso coração. Risco de distrações, como as aparências nos enganam hoje. Como nós somos atraídos por aquilo que os nossos olhos podem ver. Risco de murmurações, a ingratidão que consome a nossa geração. Como as pessoas reclamam hoje. Eu sempre digo que se você quiser ficar na fila por 30 minutos, conversando com alguém, puxa a conversa reclamando de algo. Começa falando, está difícil esse governo, hein? Você vai ver que aquela meia hora vai passar rapidinho, de repente o caixa vai estar chamando, ninguém quer ir lá porque está a rodinha conversando e o assunto ficou bom demais. Então as murmurações, por quê? Porque a ingratidão tem invadido a nossa vida. O risco das discórdias. Nós somos uma geração solitária demais. Nós vivemos em meio de milhares de pessoas, mas estamos sempre sozinhos. Porque é uma discórdia familiar, é uma discórdia com amigos, uma discórdia na empresa, e cada vez mais nós nos escondemos, nós nos isolamos, porque nós não queremos compartilhar mais vida com os outros, porque sabemos os riscos que nós corremos. Mas é interessante a expressão que o salmista usa, quando ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Tenho certeza que perguntar aqui qual momento da vida você tem mais saudade, mais sente falta, a gente vai falar que é dos braços da nossa mãe. Porque era onde tinha conforto, tinha tranquilidade, tirava de nós todo medo, aonde parece que o mundo parava. E ali nós poderíamos ficar tranquilos e seguros e descansados, porque nós sabíamos que alguém estava cuidando de nós. E é essa expressão que ele fala, que ele está vivendo um tempo de paz, um tempo que ele pode considerar um tempo de descanso na sua vida, porque mesmo sendo um rei, mesmo sendo cheio de tarefas para fazer, cheio de coisas para resolver, em meio à correria da vida, ele encontra um descanso para a sua alma. E eu tenho a certeza que você o que mais quer também nesse final de ano e para a sua vida é ter descanso, é poder descansar tranquilamente. Então o tema da mensagem hoje é exatamente esse: encontrando o real descanso. Encontrando o real descanso. E 3 lições nesse texto, pelo menos 3 lições, que nos mostram as atitudes do salmista, as atitudes as quais nós podemos ter na nossa vida, para que encontremos o descanso em meio a essa correria da vida. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Não é soberbo o meu coração. A primeira lição que eu aprendo é não cultivar um coração ambicioso. Não cultivar um coração ambicioso. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ela diz que o coração é o centro da existência humana. A partir do coração, ele é o centro da vida. E ele classifica pelo menos de 3 maneiras. É o centro do intelecto. Ele faz a função da mente. É onde guarda os pensamentos, é onde nós guardamos a palavra de Deus. Então mostra que o coração, quando a Bíblia fala coração, é exatamente se referindo aos pensamentos, à capacidade de guardar. Coração é o centro das emoções. E aí ele fala coração alegre, coração triste, coração contrito, porque ali é o centro de todas as emoções. O coração é o centro da vontade humana. O coração duro rejeita a palavra do Senhor. Alguém que tem um coração duro não aceita conselhos, não toma novas atitudes, porque o seu coração está endurecido. E o conselho que a Bíblia nos diz é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar,
Guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede toda a vida. E se nós alimentarmos e cultivarmos um coração ambicioso, nós iremos então viver essa ambição na nossa vida. E com certeza nós ficaremos mais cansados ainda. Só para entender o que é um coração ambicioso. É a atitude de quem quer se colocar como Deus, sendo dono do seu próprio destino. Coração ambicioso, que ele diz aqui, um coração soberbo. É um coração que nós cultivamos de tal forma que acreditamos que a nossa vida está no nosso controle, a nossa vida está nas nossas mãos, e nós temos condições plenas de poder organizar, de poder mudar, de poder fazer isso ou aquilo na vida. Mas, queridos, quando nós entendemos isso lá no começo da história da humanidade, quando Adão e Eva tentaram simplesmente ser uma coisa, eles já eram a imagem e semelhança de Deus, mas não consideraram o suficiente. Eles quiseram ser o próprio Deus em suas vidas. E é o que nós mais fazemos ao longo da nossa vida. O tempo todo nós queremos governar, nós queremos determinar, nós queremos mostrar que nós somos donos dos nossos próprios narizes, e aí ficamos o tempo todo tomando decisões sozinhos, começamos a andar conforme a nossa vontade, e aí nós começamos a cansar, e não entendemos por quê. Porque simplesmente nós cultivamos um coração que todo o tempo tenta ser Deus sobre a nossa vida. Lá em Ezequiel 28 tem um texto que diz assim, é uma profecia contra o rei Tiro. Assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não é Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Uma profecia contra o rei de Tiro, que dizia então que ele alimentava no seu coração o desejo de ser Deus, e ele dizia, eu sou Deus, eu habito onde Deus habita, eu me assento sobre os mares, eu me assento no trono de Deus. E aí Deus o lembra, você é homem, mesmo que no seu coração você diz que é Deus, que pode determinar o seu caminho, lembre-se que você é homem. Queridos, o tempo todo nós esquecemos que não cabe a nós determinar o nosso caminho, nem o que caminho guiar os seus passos, mas nós queremos todo o tempo fazer isso. Qual foi o último tempo que você parou para pedir orientação a Deus sobre algo que você iria decidir na sua vida, sem ter a resposta pronta para aquilo que você iria fazer? E aí nós entendemos porque nós estamos cansados e sobrecarregados, porque o nosso coração nos manda todo o tempo achar que nós somos os deuses da nossa vida. Mas para que não cultivemos um coração ambicioso, devemos cultivar um coração aprendiz. Salmo 51:17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração aprendiz. E eu tenho certeza que 3 coisas nós conquistamos na vida a partir de um coração contrito. É a chave para o sucesso, é a capacidade de reconhecermos nossos erros e buscarmos acerto em Deus. Um coração contrito me dá a entender que eu sou submisso a Deus, que eu entendo a vontade de Deus, e me dá humildade para saber que eu estou na direção errada, eu estou no caminho errado, e eu paro e volto para o caminho que Deus quer que eu ande. É um coração entregue nas mãos de Deus, pronto para aprender de Deus. Não é um coração orgulhoso, arrogante, soberbo, que mesmo Deus falando, mesmo Deus exortando, permanece na dureza do seu coração, andando por caminhos que não agradam a Deus. Mas eu posso ter humildade no coração e entender que um coração aprendiz é a chave para o sucesso, um coração entregue nas mãos de Deus. Eu vou parar e falar assim, está certo o que Ele está dizendo, está certo o que a palavra está dizendo. Eu preciso parar um pouco, eu preciso parar de deixar de achar que sou Deus da minha vida. O coração contrito é o caminho da submissão, para reconhecermos 2 coisas. Primeiro, que Deus é soberano. Que Deus é soberano, e eu sou simplesmente
humano. Então, quando você colocar frases aí em redes sociais dizendo, faz o que está no seu coração, se lembre que o coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. E aí, quando o meu coração não é um coração que reconhece a soberania de Deus e também não compreende a autoridade de Deus, eu não estou vivendo um caminho de submissão a Deus. E terceiro, o coração contrito é a conquista da humildade. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. A conquista de um coração contrito é receber de Deus a graça, é receber de Deus o cuidado, o zelo que Deus tem para cada um de nós. Então, queridos, a primeira lição, não cultive um coração ambicioso, mas cultive um coração aprendiz. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, ele diz assim, nem altivo o meu olhar, nem altivo o meu olhar, não cultive uma vida de aparências. Não cultive uma vida de aparências. Essa tradução poderia ser dizendo assim, para ficar mais contextualizada. Não ando de nariz empinado. Não ando de nariz empinado. Em outras palavras, não me considero melhor do que os outros. Mas quando nós olhamos uma sociedade que vive de aparência, aonde existe a idolatria ao corpo, eu não sei quantos viram essa semana uma modelo Miss que morreu simplesmente porque quis colocar silicone. E aí então a gente percebe como existe uma idolatria ao corpo, porque a aparência é tudo na sociedade. Nos preocupamos o tempo todo com a nossa aparência, com aquilo que como eu estou, aquilo que eu estou vestindo, a maneira que eu estou me comportando, o tempo todo nós queremos transmitir e viver apenas de aparência. Idolatria ao dinheiro. Como podemos adorar ao dinheiro? Como nós podemos servir a Deus e ao dinheiro? Como nós podemos mostrar na nossa vida o apego que nós temos àquilo que é material, aquilo que vai se corroer, aquilo que o ladrão vai roubar? Mas o tempo todo nós corremos, porque nós simplesmente queremos mais e mais e mais, e nunca está bom. Porque se eu ganhei isso, eu posso provar que eu posso ganhar ainda mais. E parece que nunca chega. Alguém já disse que, perguntado a um grande, na área de finanças, ele disse o seguinte, perguntaram a ele, quanto que alguém precisa ganhar para ser feliz? A resposta dele foi, um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Porque não é assim que nós falamos? Se eu ganhasse um pouquinho a mais, e aí vem um pouquinho a mais. E aí você continua dizendo, se eu ganhasse um pouquinho a mais, e a idolatria ao dinheiro no nosso tempo, idolatria ao sucesso, como as pessoas fazem de tudo hoje para aparecer. 5 minutos de fama hoje, as pessoas fazem de tudo. Chegam a vender a sua própria virgindade para que o mundo conheça, para que o mundo saiba quem é. E assim nós temos vários exemplos que pessoas então estão vendendo a sua própria vida para serem reconhecidas. E é impressionante como nós cultuamos as pessoas que buscam o sucesso. Como nós admiramos pessoas que estão buscando o sucesso a todo preço. Porque isso dá ibope. E se dá ibope significa que nós estamos vendo. E aí nós precisamos deixar essa sociedade de aparência. Porque essa sociedade de aparência gera pelo menos 5 doenças na nossa sociedade. A doença do egoísmo. Lembra no começo? O que mais irrita você no mundo? Falta de amor, egoísmo, falsidade. Ou seja, nós percebemos que o egoísmo é uma grande doença que tem se espalhado em meio à sociedade. E nós vivemos em meio a essa sociedade. E muitas vezes nós somos contaminados, então, pelo egoísmo. A doença do urgente. Tudo tem que ser para agora. Eu não consigo esperar um pouco. E aí, filhos, jovens e adolescentes, entenda a realidade do seu pai e da sua mãe, e não exija que ele faça algo para a sua vida agora, que ele não tem condições. Porque os pais e mães estão enfrentando grandes dívidas financeiras, porque não conseguem dizer não aos filhos, pelo fato que os filhos não aceitam o não dos seus pais.
Então pare essa geração agora, porque a minha geração nós entramos como office boy e até chegar crescendo na empresa, mas essa geração quer chegar lá em cima já, mas não seja assim dentro da sua casa. Pare para pensar tudo aquilo que tem forçado o seu pai e a sua mãe fazer, e pais, não façam tudo na hora também. Espere, tudo tem o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é quando Ele vai dar condições para que eu faça, e não eu entrar numa correria tremenda, ficando mais tempo no trabalho, para satisfazer um desejo da urgência. Doença do descartável. Eu não estou dizendo aqui do descartável no sentido de plástico, papel, papelão, porque isso a sociedade já se acostumou a reciclar. Mas o descartável dos relacionamentos. Relacionamentos acabam hoje por pequenas coisas, por pequenos detalhes que podem ser resolvidos, nós simplesmente acabamos com os nossos relacionamentos. A doença do hedonismo, essa busca desenfreada pelo prazer, a doença do supérfluo. E eu não vou falar nada aqui porque eu ficaria meia hora falando da doença do supérfluo, que de todas elas, com certeza, é a que mais me incomoda. Essa doença do supérfluo, onde as pessoas precisam de tantas coisas para viver, que na verdade não precisariam de nenhuma delas. Mas por causa dessa doença, a gente vê a correria que nós entramos no mundo. Mas para não cultivar uma vida de aparência, eu tenho que resgatar um pouquinho a vida de Jesus. Quem é Jesus? O que fez Jesus? Como viveu Jesus? O que Ele ensinou? Em Mateus 6, quando Ele fala, dentro do Sermão da Montanha, Ele fala para que não andemos ansiosos quanto o dia de amanhã. Ele vem nos trazer à memória algumas coisas, como por exemplo, que eu sou ansioso, que eu sou inquieto, que eu sou limitado e que eu sou de pequena fé. São essas as características que Ele vai trazer dentro do contexto de não andar ansioso. Ele vai dizer, olha, você é ansioso, você é inquieto, você é limitado, não consegue mudar nada, e você é de pequena fé. Queridos, diante de uma declaração como essa, como eu posso continuar nutrindo um coração ambicioso? E como eu posso continuar cultivando uma vida de aparência? Eu preciso entender que, como Jesus nos ensina, eu preciso aprender a viver primeiro, sabendo quem eu sou diante de Deus. A aparência que eu tenho que ter perfeita é quem eu sou diante de Deus. E a Bíblia diz que diante de Deus eu sou a coroa da criação, eu sou o menino dos olhos de Deus. Diz que diante do Senhor tem um grande painel colocado o nome de cada um dos seus eleitos, e ali é um precioso tesouro diante de Deus. É isso que nós precisamos resgatar, e é isso que nós precisamos ter como fonte, como sentido da nossa vida, para que não andemos conforme a aparência que o mundo cobra de nós, mas aquilo que Deus espera de cada um de nós. Saber a relação que eu tenho com Deus. Queridos, a sociedade tenta tirar de nós isso que é o mais precioso. Saber a relação que eu tenho com Deus. É uma relação de pai e filho. Relação de pai e filho. Eu preciso entender isso para que eu não viva de aparência, mas eu saber, filho, de quem eu sou. Quem me escolheu, quem entregou a vida por mim, quem morreu por mim na cruz e reconciliou consigo. Saber o que Deus já fez por mim. Saber o que Deus já fez por mim. Tem um ditado aí na sociedade que diz assim: o que tem para cuidar da minha vida? Quem paga as minhas contas sou eu? Então Jesus tem tudo a ver com a sua vida, querido. Porque Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a nossa conta. Ele pagou o que era preciso ser pago. E para que eu não venha viver de aparência, eu tenho que lembrar o que Jesus já fez por mim. E aí qualquer sentimento de andar de nariz empinado, achando que eu sou melhor do que outro, eu vou saber que aquele que é maior do que todos fez servo. Aquele que era um Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes transformou em forma humana, como a sua própria criação, e entregou a sua vida na cruz por nós. Então qualquer sentimento de vaidade que tem no nosso coração, qualquer sentimento de altivez, qualquer coisa que possa nos dar um nariz empinado, nós não podemos alimentar isso na nossa vida, porque nós iremos viver de aparência, e nós sabemos o como é difícil viver de aparência. Hoje pela manhã eu falei isso com os jovens casais na nossa classe.
Como é difícil quando nós estamos passando uma crise financeira e nós queremos manter a aparência e trocamos de carro, alugamos ou compramos uma casa maior, falamos que tudo vai bem na empresa, porque nós não conseguimos parar, nos aquietar e saber que as coisas não estão fáceis. Elas podem ser mudadas a partir do momento que eu reconheça que ela pode ser mudada por Deus. Mas nós insistimos em viver por aparência. Mas, queridos, lembre-se, quem você é diante de Deus. Essa é a melhor aparência que você deve apresentar. Saber a relação que eu e você temos com Deus, uma relação de pai e filho, e saber o que Ele já fez por nós, tudo o que Ele já fez pela nossa vida. Nós já vimos que não devemos cultivar um coração ambicioso e não cultivar uma vida de aparência. E a terceira lição que nós podemos aprender nesse texto é quando ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não devemos cultivar uma vida de grandezas. Não devemos cultivar uma vida de grandezas. Eu sempre digo qual é o meu sonho de aposentadoria. Quando eu me aposentar, quando eu jubilar, aposentar, eu quero apenas uma coisa: uma pequena chácara, pequena, onde eu possa criar alguns animais, se a Janaína deixar, mas criar alguns animais num canto, longe da casa, obviamente, um pequeno lago que eu possa sentar ali e pescar a hora que eu quiser, e ali ficar naquela casa simples. E eu sei que muitos aqui sonham com isso também, de ter um lugar simples para morar, tranquilo, fora dessa correria do mundo. Mas o grande problema é que ao longo da vida nós pensamos em ter coisas simples, mas corremos atrás de palácios. Nós corremos atrás de palácios o tempo todo. Nós sabemos que a simplicidade nos faz felizes. Lembra que eu perguntei no início? O que mais precisa, o que mais faz falta? Todo mundo acha descanso. Poder tomar um café tranquilamente. Poder me assentar à mesa sem pressa para sair. Com a família reunida, então, é o que eu quero. O que isso é a não ser simplicidade? A simplicidade nos faz felizes. Queridos, sabe qual que é o problema que nós temos com a simplicidade? 3 problemas. Primeiro problema, a simplicidade é relacionada com ignorância. Não, pessoa simples é aquela que não tem conhecimento, aquela que não pôde estudar, aquela que não adquiriu conhecimento ao longo da vida, aquela é uma pessoa simples. Então eu não posso ser simples porque eu tenho doutorado. Viver simplicidade jamais na minha vida. Segundo grande problema, a simplicidade é relacionada com pobreza. É condições que a pessoa só não tem porque não pode comprar. Pastor, o senhor fala assim porque o senhor não pode comprar, que se pudesse comprar, o senhor teria outra coisa. E a gente acha então que simplicidade é pobreza. Ou senão, simplicidade é relacionada com falsidade. Se nós conhecemos alguém que tem muito dinheiro, mas vive uma vida simples, eu não sei quantos viram a vida do rei, acho que do governador do Uruguai. Acho que é do Uruguai que passou a semana passada, que mora num pequeno vilarejo, uma casinha que vai lá no trator, que pega no tranco, ali uma roupa simples, tranquilo, e eu imagino quantas críticas ele ouviu dizendo: é uma falsa humildade, ele é falso. Não pode ser assim. Quem tem que mostrar que tem. Esconder é falsidade. E a gente tem esses três grandes problemas. É ignorância, pobreza e falsidade. Mas graças a Deus que nós podemos ter 3 grandes soluções a esses problemas. O primeiro, relacionar a simplicidade com o verdadeiro entendimento. Relacionar a simplicidade não com a ignorância, mas com o verdadeiro entendimento. É o entender que as vestes, que a vida, o corpo é maior do que as vestes. Saber que a vida é muito maior do que os alimentos. É saber que aquilo que eu sou é muito maior diante de Deus do que aquilo que eu posso ter ou oferecer a Ele. É saber que o valor que eu tenho para Deus é muito maior do que o valor que qualquer pessoa possa me dar a partir da minha aparência. É entender que eu posso, é simplicidade, é ter um entendimento daquilo que Cristo nos ensinou. Segunda grande solução, relacionar a simplicidade com a riqueza da vida. Aquele que descobriu a simplicidade, ele encontrou a riqueza da vida.
Mas aquele que guardou ali guardou vários palácios, guardou vários tesouros, e não pôde aproveitar de nenhum deles, morreu sem aproveitar, e vai nascer outros ali, que vão aproveitar sem ter trabalhado por eles. Aí a Bíblia chama de tolo. Fala que aquele correu atrás do vento a vida inteira, e ali não pôde usufruir daquilo que conquistou. E aí quantas vezes nós gastamos toda a nossa energia, toda a nossa saúde, correndo atrás, tentando conquistar, mas depois nós não temos saúde mais para desfrutar. E aí nós chegamos numa certa idade dizendo assim, graças a Deus que eu guardei, porque hoje eu posso cuidar da minha saúde. E esquece que está doente porque não soube aproveitar a vida, não soube usufruir daquilo que Deus tem. E lá em Eclesiastes diz que não tem nada mais proveitoso ao homem do que usufruir daquilo que o seu suor ganhou. A simplicidade, você poder desfrutar diante de Deus daquilo que você tem, queridos, essa é a riqueza da vida. Não é você conquistar, você não guardar, você ter grandes palácios, mas é você poder um dia levar a sua esposa para jantar, é você um dia poder levar o seu filho para tomar um sorvete, sem preocupação, sem temor daquilo que vai ser amanhã, mas viver simplicidade. E eu tenho a certeza disso. Eu saindo do supermercado, eu vi um homem sentado na porta do supermercado, sentado abrindo uma sacolinha com pão e mortadela. Ele cortou o pão enquanto ele esperava o ônibus, ele cortou o pão, colocou a mortadela, dividiu o pão, deu para o seu filho e a metade para ele. Eu pensei comigo assim, esse filho jamais vai esquecer a atitude que o seu pai teve para com ele. Se perguntar a esse menino com 20 anos, o momento da infância, eu tenho a certeza que ele vai falar, o dia que o papai sentou comigo e partiu o pão com mortadela. Ficamos ali esperando o ônibus. Lembra da sua infância, o que mais marcou? O presente ou a presença? Queridos, terceira grande solução, relacionar a simplicidade com a verdadeira vida cristã. Com a verdadeira vida cristã. Eu sempre cito a minha classe de jovens casais como exemplo do que é a vida cristã. Na minha classe eu tenho médicos, tenho dentistas, tenho psicólogos, tenho funcionários de várias empresas, várias classes sociais, mas todos ali são olhados da mesma maneira, tratados da mesma maneira, amados da mesma maneira. Isso só acontece na igreja, só acontece na vida cristã, porque se nós estivéssemos num ambiente diferente, nós ficaríamos com os médicos numa classe, os dentistas na outra classe, cada um no seu lugar, e nós não nos sentiríamos bem talvez numa situação como essa. Mas a vida cristã não permite que nós olhemos diferente as pessoas. A vida cristã não permite que a simplicidade venha a ser referida a partir ou atrapalhada a partir do diploma que tem. Entendendo a vida cristã, queridos, eu tenho a certeza que eu jamais vou tratar um rico e um pobre de maneiras diferentes. Jamais. Porque eu sei o que é a vida cristã. E quando a sociedade entender o que é a vida cristã, nós não viveremos de uma maneira de diferenciar por classes, por cor, por raça, por nação, mas simplesmente iremos entender que a relação que nós podemos ter com a simplicidade é viver essa vida cristã. Concluindo, ou continuando olhando a vida de Jesus, nós falamos que não podemos cultivar um coração ambicioso. Jesus cultivou um coração disposto a obedecer a Deus. Todo o tempo ele falava que a única coisa que ele deveria fazer era obedecer ao Pai. Coração obediente. Nós falamos aqui de viver de aparências. Jesus cultivou uma vida de profundidade, não de aparência. A aparência dele não era bela. Não tinha nada que chamasse a atenção dos homens. Não tinha nada que pudesse destacar na aparência dele. É isso que a profecia de Isaías diz, que não tinha beleza alguma, não tinha aparência alguma que nos atraísse, mas ele tinha uma vida de profundidade. E Jesus cultivou uma vida de simplicidade. Exatamente por essas características de Jesus, ele pode fazer o seguinte convite a nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha vida, o meu estilo de viver, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Queridos, eu não sei se faz sentido para você a questão do descanso que nós precisamos. Avalie o seu coração. Se é um coração aprendiz ou é um coração ambicioso. Avalie se você tem vivido de aparência ou se você entende que a melhor aparência que você tem a aparentar é diante de Deus. Avalie se você tem cultivado uma vida de grandeza ou entende que a simplicidade é aquilo que nos completa, aquilo que nos traz verdadeira alegria. E receba esse convite de Jesus, achando descanso para a vossa alma. Vamos colocar em pé, vamos ter um tempo de meditação, um tempo de entender aquilo que Deus falou conosco essa noite e poder orar em relação àquilo que nós ouvimos, aquilo que Deus falou ao nosso coração. Pai, nós estamos cansados, sobrecarregados. Nós, ó Deus, chegamos a um ponto que não temos condições de prosseguir, de continuar. Ó Deus, parece que sentimento de conquista nós já não temos. Há muito tempo não podemos experimentar isso. Parece que nós não conseguimos mais, ó Deus, olhar, ó Pai, e observar os lírios do campo, as aves do céu, porque a nossa vida tem sido corrida demais. E, ó Pai, nós queremos experimentar esse convite de Jesus, ó Deus, como algo real na nossa vida, Deus, algo que possa dar esse descanso mesmo para a nossa alma, esse descanso, ó Deus, para a nossa vida de tal forma, que nós sabemos que a correria vai continuar, que os desafios vão existir, mas que, ó Deus, nós possamos nutrir, cultivar uma vida, ó Pai, não de aparências, mas uma vida, Pai, diante do Senhor. Uma vida, ó Deus, que anda de acordo com a vontade do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, cultivar um coração soberbo, um coração ambicioso, mas queremos, ó Deus, cultivar um coração aprendiz, um coração contrito, um coração entregue nas Tuas mãos. Ó Deus, nós não queremos correr atrás de grandezas, porque sabemos, ó Deus, como é difícil, ó Deus, depois de conquistadas, continuar lutando, continuar correndo para que nós possamos mantê-las conosco, ó Pai. Nós queremos andar na simplicidade da vida. Nós queremos experimentar aquilo que Cristo tem nos ensinado, tem falado há tanto tempo, ó Pai. Mas, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa guiar os nossos passos. Porque a Tua palavra diz que não cabe a nós determinar o nosso caminho, nem ao que caminha o guiar os seus passos. Isso cabe ao Senhor, ó Pai. E assim nós queremos, ó Deus, que sobre nós recaia esse descanso, ó Deus, que o Senhor venha aliviar, ó Pai, o nosso cansaço, essa nossa sobrecarga, ó Deus, para que, ó Deus, possamos assim, ó Pai, viver diante do Senhor, diante das pessoas, valorizando aquilo que realmente, ó Deus, tem um valor, tem um significado, tem uma importância para a nossa vida e para o Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra fala ao nosso coração. Ela nos desafia a mudanças, a perseveranças, ó Deus. Mas o Senhor continue a ministrar sobre nós, para que entendamos a Tua vontade e andemos segundo a Tua vontade e o Teu querer, por amor do Teu nome. Em Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar.